Olha só que maravilha, capítulo 16. Vou ler os 14 primeiros versículos aqui para que vocês possam entender o que Deus está falando, não para mim, para você. Eu tomei posse para a gente. Eu tomei posse baseado no que Deus falou a respeito da unção de Saul, que estava prestes a ser estabelecida e ele deixou de ter, e foi rejeitado por Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz assim, diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procederam da terra dos cananeus. Teu pai era amoreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que está no teu sangue, vive. Sim, ainda que está no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos, no entanto estava nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino. E te cobri de seda, também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel de azeite. Eras formosa em extremo e chegastes a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, que eu puser em ti, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus. Amém. Aleluia. Quando eu li esse trecho da palavra, eu não aguentei o desejo de compartilhar com vocês, separei para trazer aqui essa noite, porque foi isso que aconteceu com a igreja. Israel, como tudo no Antigo Testamento, é a sombra do que viria. Tudo que está no Antigo Testamento são sombras do que há verdadeiramente de ser manifesto no Novo Testamento. Quando está sendo narrada a história de Israel, não é Israel Jacó. Quero que os irmãos entendam aqui, porque aí vai ter um erro de compreensão. Se você olhar para Israel, Jacó, que foi transformado, aonde que Israel passou a se chamar Israel? Em Jacó. Amém? Então Jacó era filho de Isaac, não era de maneira nenhuma um heteu,
um amoreu e uma eteia. Quando Deus está falando com Israel, aonde que Deus escolheu Israel, foi em Abraão. Amém, irmãos? Quando Deus ele escolhe Israel lá atrás, nos seus antepassados, por que essa criança está se revolvendo no seu sangue? Porque não havia valor nenhum na humanidade. As pessoas viviam num mundo de tão extrema pobreza cultural, que a vida humana não tinha significado nenhum. Pais conseguiam sacrificar seus filhos para os deuses. Pais traziam filhos para colocar em fogueira para serem queimados, oferecidos a deuses. Era uma cultura muito normal a vida humana valer nada. Por isso, quando essa criança ela nasce, ela está jogada lá à sorte. Ela não tem futuro nenhum naquele momento. Ela não tem aliança nenhuma espiritual. Ela nasce fora de qualquer aliança. E quando eu leio esse trecho da palavra de Deus, eu precisei compartilhar com você. Porque nós cantávamos um corinho que diz assim: que em pecado me concebeu minha mãe. Porque todos nascem em pecado. Todos nascem em pecado. Desde Adão, a pessoa nasce em pecado. E quando nós nascemos fora da aliança, nós não tínhamos consciência disso. Por isso nós vivemos a vida que a gente viveu até Jesus. Por isso você passou pelo que você passou, porque eu não sei pelo que você passou, mas eu sei muito bem por onde eu passei. Por isso quando eu estou lendo esse texto eu me engasgo, porque eu sei bem como é que é esse trânsito. Eu sei muito bem o que é ser nada e depois ser menos que nada. E um dia passar a ser alguma coisa por causa de Jesus. Eu sei esse caminho. Eu conheço esse trajeto. Eu sei o que é viver sem aliança nenhuma. Mas Deus não só tirou Israel daquele chão onde ele estava, se revolvendo no seu sangue, mas ele cuidou. E quando Israel chegou à fase dos amores, que nem a Bíblia descreve, Deus o tomou por esposa. Isso é maravilhoso. Ele não só tem um amor tremendo pela tua vida, mas ele tem um amor tremendo pela tua alma. E quando nós casamos, e quando você casar, você vai fazer um juramento semelhante ao que eu fiz, que até a morte nos separar. Então, para quem não gosta do casamento, você está bem, porque a morte vai te separar. Tá? Agora, Deus, Ele não tem nenhum mal-estar em ser casado comigo, porque Ele me chamou não só para essa vida. Ele não me chamou para um relacionamento onde a morte vai nos separar, mas Ele me chamou para um relacionamento onde a morte vai nos unir. É tremendo o amor de Deus, porque Ele diz assim: hoje vocês conhecem só uma parte da aliança, só uma parte, vocês conhecem um pedacinho pequenininho, não sei quanto, talvez você conheça 5%, talvez você conheça 50%, e talvez você já conheça 100% do que te foi revelado, mas a Bíblia diz que esse 100% é só uma parte, mas que um dia o Senhor Ele vai satisfazer a nossa ânsia por Ele, e vocês me conhecerão como vocês são conhecidos. Hoje Deus te conhece no íntimo da tua alma. No íntimo da tua alma, nessa cultura, eu quis compartilhar com você, e graças a Deus as mamães estão com as crianças, mas pega
esses cases de sucesso, esses testemunhos de mãe cuidando, de avó cuidando de criança, e ver se é parecido com o mundo onde que Deus vem para a vida do seu povo Israel. Não é nada parecido. Não é nada parecido. Olha o cuidado que uma mãe tem com uma criança. Multiplica pelo cuidado que uma mãe tem com uma criança que a recém nasceu. E presta atenção porque está escrito na Bíblia. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode se esquecer. Ah, pastor, duvido que esqueça. Está cheio de notícia que esqueceram fechado num porta-mala de um carro, dentro de um carro, que esqueceram em lugares. Amém, irmãos? É muitas vezes assustador para você, mãe, que tem valor, mas crianças foram ganhadas em córregos e foram deixadas ir embora por muitas mães. Muitas mães. Por isso a Bíblia está dizendo que pode uma mãe se esquecer, sim, mas Deus jamais esquece de um filho seu. Jamais, jamais. Por isso a filiação a Deus é tão importante para mim e para você. Por isso ser um filho de Deus é tão importante para mim e para você. Muito importante. A coisa mais importante da nossa vida. O que significa? Aquele jovem perguntava para mim, o batismo significa toda essa transformação da tua vida, significa toda a mudança da tua vida. Você não é nada, e você passa a ter o direito de ser chamado filho de Deus, porque você pode não exercer o direito. Você recebe o direito, mas você pode não exercer o direito. É diferente. E eu preciso ser ousado para falar nisso, quando que vem os advogados para a presença de Deus aqui, que eles entendem muito melhor que eu, da jurisprudência do que eu estou falando, mas eu posso não exercer meu direito, que triste, mas eu recebo de Deus o direito de ser chamado filho dele, quando eu reconheço Jesus como meu Salvador, quando eu reconheço Cristo como meu Salvador, quando eu entendo que Jesus é quem pode me salvar, e ninguém mais pode me salvar, só Jesus. E quando eu falo isso, eu falo com muito respeito a todos que acreditam em todos os santos desse país, com muito respeito, mas só Jesus pode salvar. Só Jesus pode salvar. Só a Jesus foi dado esse poder de salvar. Porque o poder não veio de graça para Jesus. Jesus precisou vir para essa terra, precisou não cometer pecado e precisou morrer santo, para que pudesse valer o sacrifício. Nenhum outro homem, nenhuma outra mulher morreu sem pecado. Todos pecaram, mas Jesus Cristo não, porque eu conheço esse Deus que me chamou dessa miséria de vida, que é nascer sem aliança com Deus. Mas pastor, tu nasceu numa família cristã, mas que não tinha aliança com Deus. Nascer numa família cristã, evangélica, católica, isso não quer dizer nada. O que vai dar parâmetro de salvação para mim e para você é ter aliança ou não. Por isso o mundo pode desprezar cada vez mais isso aqui.
cada vez mais. Mas Deus é sério. Eu tenho uma dessas dada por Deus no mundo espiritual. Há uma aliança entre eu e Deus. Há uma aliança. Porque eu tenho a vida que eu tenho, eu preciso entender, porque Israel não entendeu. Quando que você casa com um homem abastado de bens, você não só herda a proteção que ele te dá, mas você herda toda a felicidade e o gozo que os bens do seu marido podem comprar. Você está entendendo? E vice-versa, porque hoje nós temos a liberdade de casar com uma mulher muito rica e ter esse benefício mesmo que o homem. Não é igual aos direitos? Mas quando você faz esse matrimônio, quando que você contrai essa aliança, você vai gozar do benefício. E agora, trazendo para a nossa aliança humana aqui, vai também sofrer o malefício, que é essa que muitas pessoas levantam a mão e graças a Deus que a morte vai nos separar. Vai. Por que que tem esse malefício? Porque nós somos homens. Quando eu falo de homens, você é mulher, a espécie. Amém? Porque nós somos falhos, porque nós somos pecadores, porque a gente ama esse amorzinho da terra, que muitas vezes você morre se você não tem. Pessoas morreram já por causa desse amor eros. Um amor completamente movido pela sensualidade, pela lascívia, pela luxúria, pela paixão, pelo sexo. Longe de conhecer o amor que eu estou falando, que nos liga a Deus, que é um amor ágape. Um amor que você viveu a sua vida inteira fora da igreja e Deus não deixou nem um dia de chorar por você, de amor. Deus não deixou nem um dia de desejar você. Ser longe do caminho, longe, se revolvendo no lodo, no lamaçal do pecado, no charco do lodo, no tremendal de lama que a Bíblia diz, e mais para baixo, mergulhando, com roupa de mergulho nesse lodo, se espojando, que nem uma porca na lama, que é o que a Bíblia traz. Não existe como pregar uma palavra se está escrito. Era assim que nós vivíamos longe da aliança, não podia ver uma lama. Ai, que lama gostosa, ai, que prazer esse pecado, essa vida, ai, não tem vida melhor, podre, uma vida que ia levar para o fogo eterno. Quantas lágrimas você chorou, que você não derramou nenhuma gota de água, mas lágrimas aqui, na mente, pela certeza que a tua vida nunca ia acontecer, que a tua vida nunca ia fazer sentido, nunca ia ter significado. Quantas lágrimas você chorou aqui? Quantas lágrimas, irmãos? Sejam sinceros para vocês, porque eu só sei as que eu chorei, eu não sei as que vocês choraram, mas eu chorei lágrimas aqui, e ensopei vários travesseiros chorando, nos dias melhores, nas melhores performances mundanas, mas eu chegava em casa e não tinha o que tapasse o buraco que tinha dentro do meu peito. Não tinha nada nessa terra que eu pudesse consumir, que me tirasse o buraco que tinha dentro de mim, o vazio que tinha dentro de mim, a dor que existia dentro de mim. Eu não sei se faz sentido para vocês, porque para o mundo é fácil dizer, mas o que ele nem sofreu. Lógico, porque ele não conhece as nossas lágrimas. É muito fácil eu olhar para você e dizer, não, você não chorou, você só vidão, só vida boa. Mas o que é vida boa? Porque para o mundo é nascer numa casa bonita, é nascer num casal que tenha dinheiro para te dar uma escola boa e comida boa, e isso é vida boa.
mas está cheio de crianças e jovens destruindo as suas vidas dentro dessas casas boas, porque a vida deles não faz sentido nenhum. Porque a vida deles não tem sentido nenhum. Assim como a nossa não tinha longe da aliança, não tinha nada que nos completava. Mas um dia nessa miséria dessa vida, Deus olhou para a gente, igual Ele olhou para Israel, igualzinho. E Ele veio lá e nos tirou, nos ungiu, passou azeite em nós. E no momento em que nós ficamos em idade de assumir um compromisso, Ele nos tomou para Ele, assim como Ele disse para Israel: e você se tornou minha. Hoje é o que acontece com a igreja. Jesus veio e nos tomou para Ele, noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, a noiva. Quando você aceita o pedido de Jesus, quando você aceita esse pedido de casamento de Jesus, você passa a ter os benefícios do seu esposo. Você passa a ter os benefícios do teu esposo, não só a proteção, mas o gozo de todos os seus bens. E você passa a entender sua vida. Você passa a entender a sua vida. Só que depois do versículo 15 em diante, ele vai começar a falar dos pecados de Israel. E aí ele diz assim: mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te oferecestes a todo o que passava para seres dele. Quando eu li a acusação de Israel e depois a sua condenação, portanto, ó meretriz, versículo 35, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: por se ter exagerado na tua lascívia, se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes. Deus, Ele não está falando sobre sexo ou sobre um caso extraconjugal aqui, Ele está falando sobre idolatria. Por isso eu quis trazer para você, senão você não lê, você não sabe. Isaías 44 e Isaías 45, nunca mais, quem lê Isaías 44 e Isaías 45, para você que está em casa, se prostra para outro Deus, a não ser Jesus Cristo. Nunca mais, você se liberta da idolatria. Israel está sendo condenado por causa da idolatria, porque ele tinha um Deus todo-poderoso, um Deus que tirou ele do nada, e quando ele se tornou alguma coisa, ele pensou assim: eu sou o cara. E ele fez aliança com todas as nações que não era para ele fazer. Ele fez todo tipo de pacto que não era para ele fazer. Ele foi e se entregou a todo tipo de aliança que não era para ele fazer, porque ele já tinha aliança com Deus. Mas esses mesmos filhos dos pais que foram heróis na fé, são frouxos, são mole, são filhos que envergonham os seus pais e que retomam alianças com o mundo, com o império das trevas, com o império das idolatrias, que fazem pacto com todos os deuses, que louvam todos os deuses, que sacrificam a todos os deuses, mas envergonham o Deus Todo-Poderoso. Por causa desse pecado, a igreja ela não vai escapar. Por causa desse pecado, dessa lascívia, dessa vontade de cometer idolatria, o desejo do homem de idolatrar alguém. No Instagram nós temos seguidores, as pessoas famosas elas têm seguidores desde sempre, os ídolos eles têm fãs. Eu sou fã de fulano de tal. Você não sabe nem o que você está falando.
Para todo fã tem um ídolo. Para todo ídolo existe uma abertura, uma ruptura na aliança. Há uma infidelidade. É isso que o Senhor está falando para o seu povo, e Israel recebeu a condenação. E a igreja, irmãos, a igreja está aí, fazendo pacto com governadores, fazendo pactos com outras igrejas, em nome de Jesus. Fama, sucesso, dinheiro, faz qualquer tipo de negócio por dinheiro, por poder, se entrega a qualquer tipo de aliança. Até com a maçonaria a igreja anda de braço dado, prostituta, adúltera, com fotos enormes dos seus pastores na frente das igrejas. Uma vergonha para o nosso país. Tomamos tanta pedrada, tantos irmãos nossos perderam o emprego nas empresas. Você se convertia e o seu patrão vinha ali: tu aceitou Jesus, então agora tu está demitido. Um adventista, para guardar o sábado até hoje, ele perde o emprego, para servir a Deus da maneira como ele aprendeu. Você está entendendo, irmãos? Não há como nós servirmos a dois senhores. Ou você há em algum momento de agradar esse e desagradar esse, ou você vai agradar esse e desagradar esse. Não há como servir a dois senhores. Eu busquei aqui o que significa lascívia, que foi o pecado de Israel. E por isso eu estava procurando o meu celular, não é em desrespeito a vocês, é que eu queria ver no dicionário. Diz assim: qualidade ou caráter do lascivo, pessoa ou animal. Tá? Aqui já não dá para saber, quer dizer, é um homem que não usa muito essa parte aqui, o racional. Tá? Propensão à luxúria. A luxúria é sensualidade exagerada, lubricidade e apetite. Mas a coisa que eu mais gostei, essa sim define o lascivo ou a luxúria, que é um dos 7 pecados capitais pelos quais as pessoas são condenadas e lançadas no fogo do inferno. Cabritismo, essa caiu no meu dicionário, essa eu vou guardar para sempre. Cabritismo. E aí que Israel foi condenado, e que essa igreja que eu denuncio na terra será condenada também por cabritismo, porque o cabrito é impossível de ser apacentado. O cabrito, nos criatórios de cabrito, me chamava a atenção desde pequenininho, aquelas cercas com não sei quantos fios de arame, e o cabrito com aquela tipo A da anarquia ali no pescoço dele, porque não tento segurar o cabrito. Não tem como segurar o cabrito dentro de algum lugar. E aí eu entendi por que Israel foi condenado, e a igreja que eu denuncio será condenada, porque ela é impossível de ser apacentada. Hoje ela anda de movimento. Ela está no movimento. Quando que o pastor dela disser que não pode fazer isso, ela vai para outro movimento. E daí quando que eles disser que não pode, ela vai para outro movimento. Quando disser que não pode ir lá, ela vem para outro movimento. E assim ela vai vivendo a sua vida de movimento, mas ela não se deixa apacentar. Quando Jesus ele chamou o seu povo, ele deu o exemplo do pastor e das suas ovelhas. Não é do pastor e dos seus cabritos, é do pastor e das suas ovelhas. Essa é a mensagem da Bíblia a respeito de pastor e de ovelhas. E não é de mim que eu estou falando, é do bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. O bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, Jesus Cristo, que verdadeiramente dá a vida por você. Ele deu a vida por você. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração.